Fala gestor e gestora, seja bem-vindo a mais um Racicast, o nosso podcast muito especial onde você visualiza estudo de caso de empresários sempre com uma ótica Cristo empreendedora. E como você bem sabe, estamos na nossa Tuju Lab, a nossa casa colaborativa, onde você também pode fazer seu podcast, seu curso, tem aqui um estúdio prontinho para você estar gravando. Sempre trazemos aqui convidados muito especiais e hoje aceitou nosso convite Bispo Fernando Francelino. Muito obrigado por estar com a gente, fico muito feliz e honrado de ter aqui contigo. Raciel, para mim é um privilégio poder estar aqui. Dar um abraço para todo mundo que está nos assistindo agora. Dizer que já te acompanho há muito tempo, já ouvi falar muito bem de você e inclusive temos, né, na minha casa experiências boas a partir do trabalho que você promove, né? Minha esposa, que é proprietária de uma loja, né, em Itajaí, você faz todo o trabalho contábil e também orienta, né, sobre investimentos e tudo mais. Então, quando você me convidou, fiquei feliz. Obrigado pela oportunidade. Além de ter visto já alguns amigos aqui, né? Verdade. Tiago, o David. Já tiveram alguns... Muito sucesso para você nesse empreendimento. Legal, muito show, muito obrigado. E, né, para você lembrar só, então, toda quinta-feira sai um novo episódio, então não esqueça de ativar as notificações, colocar o alerta lá, tanto no YouTube quanto no Spotify, para que você possa ser notificado e não perca nenhum episódio. Então, Bispo Fernando, colocaram o teu nomezinho lá e disse, cara, esse cara, eu sempre quis ter um bate-papo legal com ele. E eu queria começar para te contar um pouquinho da tua história. Eu sei que eu conheço algumas partes, né, do que a gente já conversou e tudo mais, mas eu sei que tem bastante coisa aí. Conta pra gente como é que foi a tua trajetória, tanto profissional quanto também na igreja, da onde que surgiu isso. Conta pra gente, pro pessoal que também tá assistindo aí. Como foco, né, em empreendedorismo, vamos por essa área e sem abrir mão, né, daquilo que é essência. E quando eu falo que é essência, no meu caso mesmo, eu nasci num lar cristão. Sim. Então eu não conheço outra realidade de vida senão andar sempre com os princípios, os valores de reino de Deus, de evangelho dentro de casa e, consequentemente, na vida. Mas a minha primeira lembrança que eu tenho nessa área de empreendedorismo, ela surge mais ou menos com 11, 12 anos de idade. Os meus avós, apesar de ser filho de pastor e muita gente conhecia a nossa história como nessa área, né, de igrejas, ministerial e igrejas e tudo mais, o meu pai sempre foi um empresário que abriu mão, né, do mundo corporativo para seguir uma carreira ministerial, mas a família como um todo sempre trabalhou na área imobiliária, de negócios imobiliários. E o meu avô, certa feita, construiu um prédio, na verdade um condomínio, um bloco de muitos prédios na cidade, lá no bairro São Vicente. E naquela época, eu tinha 11, 12 anos, nós não tínhamos essas facilidades da internet, dos e-mails. Nem existia isso, acho ainda. Nada disso. Então, a cobrança era feita por cartinhas que você enviava para os proprietários. E à época o correio também era algo assim muito caro, então meu avô me contratou para ser um office boy, para andar pela cidade levando as cobranças. Então aquilo para mim foi muito importante porque me fez conhecer a cidade onde nasci. E eu me lembro que eu saía pela manhã assim com a bicicleta cheia de cartinhas dentro e rodava a cidade toda entregando essas cartas e 2 vezes por mês, sempre na sexta-feira. Isso é uma coisa que ficou marcada assim no meu coração. Ele fez questão de me colocar no quadro de funcionários normais da empresa. Então eu entrava numa fila enorme assim, para receber o pagamento, um cheque nominal da Caixa Econômica Federal. Me lembro até hoje. Então era uma alegria assim. Impresso naquelas impressoras matricial ainda. Exatamente. Então eu chegava a minha vez, assim, tava meu avô sentado numa mesa como essa e ele não me tratava como neto, ele assinava o cheque e entregava, dizia parabéns pelo seu trabalho. E assim foi o meu início, né, nessa carreira de profissional de trabalho. Logo depois, aos 14, 15 anos, eu fui trabalhar com a minha avó numa loja de materiais de construção que ela tinha, também no bairro São Vicente. E ali então eu comecei a trabalhar de vendedor, conhecendo, né, e me relacionando com as pessoas. Aquilo foi muito bom também para treinamento, porque você começa a lidar com gente todos os dias. E ali aconteceu, eu acho que foi o meu primeiro insight empreendedor,
eu acho que aconteceu ali, porque do lado da loja da minha avó tinha uma padaria. E nessa padaria, uma máquina de pegar ursinhos de pelúcia. Ah, sei. Quando lançaram, Caça-dinheiro, aquela. aquela máquina de ganchinho de pegar. Aquilo ali, quando lançou, foi uma febre. E tinha do lado. E eu me lembro que a fichinha para colocar ali era em torno de 50 centavos uma fichinha. E eu comecei a olhar aquilo, comecei a olhar o pessoal jogando e ganhando alguns, outros perdendo. Eu fiquei olhando aquilo ali e pensei, eu acho que eu vou tentar pegar para vender esses ursinhos. Ah, sim, entendi. E aí eu comecei a colocar, ali aprendi, e eu gastava uma média de R$ 2,50, R$ 3 para tirar um ursinho. Era o teu custo por urso. Era o meu custo por urso. E eu ficava observando, como eu trabalhava do lado, eu ficava observando, com o tempo eu peguei o jeito de saber quando é que a máquina estava favorável, como o ursinho parava para você pegar. E aí eu fiquei observando aquilo ali e gastava isso aí, R$ 2, R$ 3, e pegava o ursinho, colocava na loja da minha avó para vender por 15, R$ 20. E ali vinham os pais, os avós comprar materiais de construção, e sempre tem um neto, uma filha. Veio junto com o filho e pronto, né? E levava. Já era. Enfim, para economizar tempo aqui, eu paguei meu primeiro consórcio com a venda desses bichinhos. Que legal. E ali foi, então, essa questão empreendedora, né? E trabalhei ali muito tempo. Em 2004, em 99, o pai vendeu a construtora. Nós tínhamos estaleiros de pesca também, trabalhavam nessa área. Meu avô sempre foi muito da pesca. E eles começaram a vender esse patrimônio para colocar a TV Brasil Esperança no ar, que na época eles ganharam a concessão. E aí meu pai me deu um cargo na fundação, comecei a trabalhar também. Na época, aí já com 18 anos, em 99 eu estava com 18 anos, e na época a gente precisava fazer muitas viagens para pegar autorizações, e a Anatel ficava em Florianópolis, então, e a televisão começou em Blumenau e não em Itajaí. Então eu viajava, eu era quem fazia esse trabalho de levar lá fora. Programação para Blumenau e documentação para Florianópolis, e fazia isso praticamente todos os dias. Entendi. Até 2004. 2004, depois de uma tentativa política, porque eu sempre gostei também muito da política, quis ser candidato, fui candidato, acabei ficando como suplente, e logo depois dessa campanha, o meu pai me deu a oportunidade de gerir a rádio. Entendi. A Rádio 106 FM. Mas com uma condição. A rádio até então ela era um veículo de comunicação, mas que era ligado integralmente com a TV Brasil Esperança, e ela não se mantinha sozinha. Ela era mais ou menos como uma moeda de troca. Você comprava a TV e acabava ganhando de brinde a rádio. Certo. E aí meu pai me fez uma proposta: olha, você vai gerir, só que nós não vamos te apoiar com recursos. Você vai ter que gerar o recurso a partir da rádio. Tem que conseguir patrocinador. Tem que conseguir patrocinador. Você não vai ter aqui nada do que é agora. Então, te vira, ele falou para mim. Eu me lembro até hoje. E eu não sei se pela irresponsabilidade da idade, disse, não, tá bom. E aí, na época... Pela inocência? Inocência, ingenuidade, assim. Eu falei, não, tá bom. E aí, na época, trabalhava comigo o Alex de Oliveira, e ele era locutor da rádio e trabalhava no Mini Preço também como locutor. E a nossa relação era muito assim profissional, mas eu olhei um dia ele entrando na rádio e falei, cara, olha só, eu tenho um desafio para ti. Você quer vir trabalhar comigo, cuidar de toda a parte de vendas externa da rádio? Eu fico com a parte interna aqui, toda a parte de programação, montamos aqui os pacotes e tudo, mas você vai para a rua vender. E ele aceitou também e foi. E aí eu já começo aqui a declarar a bondade de Deus, que abriu realmente portas. Eu me lembro que a gente fez um pacote especial para os empreendedores e os lojistas da Stefano José Vanoli, porque como a rádio ficava na Stefano, ali é um comércio com vida própria, né? Sim, e muito até forte, né? Até hoje, o sábado, por exemplo, o centro fecha e o Stefano tá bombando, né? Então são muitos comerciantes ali, e a gente fez um pacote especial para aquele comércio, e Deus abençoou, e a gente vendeu tudo, e no primeiro mês já a rádio começou a se manter sozinha. Já conseguiu se pagar. Já conseguiu se pagar, e dali a gente foi crescendo e alcançamos aí inclusive uma coisa muito importante, que foi chegar em segundo lugar da audiência geral entre todas as rádios, sendo uma rádio gospel, um nicho específico, mas a programação, as pessoas gostaram tanto
e não só evangélicos, como católicos, e no comércio mesmo, porque a gente começou a fazer essa parceria, então quem investia queria ouvir, né? E a rádio foi crescendo e assim foi até 2011. Uhum. Até 2011, quando eu recebi quando eu aceitei o meu chamado de vida, que na verdade sempre foi ministerial, pregar a palavra. Eu sempre fazia isso de forma... Interina? Eu fazia isso de uma forma indireta, porque a rádio era uma plataforma de propagação do evangelho, mas eu mesmo não fazia isso. Uhum. Eu investia, ajudava, via pessoas que assim faziam e procurava facilitar, e sempre fugindo dessa responsabilidade. Até que em 2011, numa experiência que eu tive com Deus na sala da minha casa, eu disse sim. Então comecei a proclamação, a pregar. Meu pai também faleceu no ano de 2011 e eu me lembro que a rádio, na época eu ainda estava administrando a rádio, eu chamei o Alex e disse: Alex, agora finalmente a minha vida vai ser integral. Uhum. Então assume aí a gerência, a administração da rádio. Conta comigo aqui para te auxiliar sempre que você puder precisar. Já era o teu braço direito, né? Então Já era, nada então, melhor ele do que... Fiquei num lugar assim de mentoria, Uhum. observando, mas o Alex, na competência dele, foi tocando ali. Eu até 2015, então, fiquei entre pregação do evangelho e um início ministerial também. Aqui também, com a morte do meu pai, toda a estrutura, tudo aquilo que meu pai construiu, materialmente falando, ministerialmente, tudo isso não foi nos dado como oportunidade, enfim, eu não pude exercer o meu ministério a partir dessa plataforma. Uhum. Tive que começar literalmente do zero. Então, essa veia empreendedora, ela focou na questão do reino de Deus e dedicado, então, ao início de uma nova comunidade de fé em Itajaí. Sim. E aí eu me lembro que a gente foi para a oficina do Fabiano, um amigo que eu tenho aqui, inclusive, um dia, quem sabe você pode trazer aqui, que também é um empreendedor nessa área de mecânica de automóveis. E um dia, procurando local para a gente começar o trabalho, nós estávamos reunidos com 10, 12 pessoas. E na casa dele, na sala da casa dele, eu comecei a pensar: poxa, eu acho que está na hora de a gente procurar um local para abrigar mais pessoas e a gente se reunir. E eu procurava e não encontrava e nada se abria. Eu me lembro que um dia eu olhei um galpão assim, que era o número ideal, e eu fui na imobiliária. Quando eu cheguei na imobiliária, o rapaz me disse: olha, acabei de alugar. E que balde de água fria. As coisas aconteciam assim e aquilo foi chateando quem estava à nossa volta, mas eu fiquei atento, porque eu creio que essa visão, o olhar empreendedor, é você procurar sempre uma ideia, uma via alternativa. nova, uma alternativa. Eu sempre falo, a vida do cristão, né, e o cristão ele tem, porque o empreendedorismo, na verdade, é uma essência do nosso Deus. Então é uma identidade nossa, e eu sempre falo que a nossa visão é uma visão de ser semelhante à água, que sempre encontra o seu curso. Não importa, tem uma coisa impedindo, ela vai procurar outro caminho. Ela vai encontrar o seu curso. Então, e sempre com essa visão, um dia eu entrando na oficina do Fabiano, falei para ele: cara, o que tu acha de a gente começar aqui o culto, a reunião de domingo? Ele olhou para mim e falou: Fernando, isso aqui é uma oficina, tu tá vendo? Não tá doido? Eu falei: cara, assim, eu acho que se a gente tirar os carros no domingo, esconder o maquinário, botar uma lona na frente. Uma lona, as cadeiras, a gente faz o culto e depois eu te ajudo a desmontar, volta a ser oficina. Ele aceitou. Mais doido que tu. E ali a gente começou a fazer, e foram 4 cultos na oficina dele, porque depois ficou pequena, mas a cada culto as pessoas indo, e eu brincava, porque no meio da oficina tinha um elevador de carro, e eu brincava dizendo: olha, se você está caído espiritualmente, está aqui a sua oportunidade de ser elevado. E assim a gente começou com um trabalho, né, ministerial. Aí logo um mês depois encontramos uma sala e ali fomos ficando e fazendo reformas de ampliação. Até que 2015 eu não consegui mais trabalhar na rádio e na igreja. 2015 eu acabei perdendo a administração da rádio, e aquilo de início assim, eu fiquei preocupado, porque era a minha manutenção, era a minha vida, né? Minha fonte de renda também,
mas confiando em Deus, que Deus havia chamado. E aí foquei integralmente na igreja e, paralelo a isso, a minha esposa, que começou com uma loja pequenininha lá no centro, uma salinha, vendendo bijuteria. Deus começou a prosperá-la também, juntamente com o trabalho com a Carol, a sua irmã, as duas sócias e irmãs e muito trabalhadoras. Foram prosperando, né? A loja foi crescendo. Um dia elas estavam assim, cheio de dúvidas em relação à contabilidade, a investimentos, e aí eu indiquei eu falei, olha, eu conheço um rapaz, na verdade eu não conheço ele pessoalmente, mas eu tenho ouvido falar, porque nesse mundo né, corporativo, muitos empresários de sucesso trabalhando com você, eu tenho ouvido falar, dizem que ele é muito bom nessa área de orientação e empreendedorismo. Conversem com eles, e aí ela começou a, né? Sim. E hoje você conhece, é um trabalho, né, bem sólido já. Sólido na cidade. E tudo isso foi colaborativo para que a gente pudesse se manter, a igreja avançando. E aí, em 2015, quando isso aconteceu, foquei integralmente na igreja, mas por jesuicidência, eu costumo falar isso, quando a gente foca realmente naquilo que Deus nos deu, né, como trabalho na vida. 2 meses depois, a igreja foi para um local maior, triplicou o tamanho, e ali, então, ficamos 6 anos. Ali na Maria da Glória? Na Maria da Glória, avançando. E hoje estamos aonde era o antigo prédio do Mariais. Eventos que completa 1 ano agora, dia 31. Que legal. E é isso, o reino avançando, a igreja prosperando, e eu creio que Deus nos qualificando, né? Deus vai nos dando, e inclusive essas ferramentas, né, são muito úteis, mas eu acredito muito que quando você faz aquilo que de fato você foi chamado para fazer, para realizar, e o reino de Deus ele é muito mais abrangente do que propriamente uma plataforma ministerial onde você prega o evangelho. Sim. Eu sempre costumo falar que algumas pessoas, elas são enviadas, mas elas são enviadas porque outras enviam. Então, alguns são chamados para pregar o evangelho literalmente, outros são chamados para, prosperando, auxiliar ajudar os outros, para enviar as outras pessoas, né? E eu, por 30 anos da minha vida, eu vivi achando que eu era esse cara que ia promover o evangelho na vida de alguém que fosse, né, quando Deus queria me usar na ponta da lança. Então, foi um conflito interno por praticamente aí 6 anos. Até aceitar integralmente, tentando. E hoje eu ainda gosto muito disso. Às vezes dou ali umas opiniões, né, na loja da esposa, um ou outro amigo que senta para conversar, mas é algo que me agrada muito. E é mais ou menos essa, assim, a minha história empreendedora, né? É muito interessante porque a gente visualiza que quando a gente aceita o nosso propósito, o nosso chamado, o crescimento ele é muito mais exponencial, né? A gente acompanha o crescimento, né, da igreja nos últimos anos e tem sido assim, algo muito impactante, até porque a gente tem amigos em comuns e a gente vê o quanto essas pessoas também crescem, né? O fruto que essa igreja tem feito é justamente isso, por conta de você estar no seu chamado. E eu acho que isso na minha vida foi assim também. Eu também relutei bastante, mas quando eu aceitei o meu chamado verdadeiramente e coloquei em cima, o negócio assim explode. Parece que é sobrenatural, não tem, né? É de fato você fluir, né? Não apenas exercer uma função, mas fluir naquilo que você está fazendo. E essa fluência tem literalmente a ver com você estar posicionado. Você aceitar aquilo que arde no teu coração, se dedicar a isto, seja no ramo empresarial, corporativo, seja ministerial. Mas nós não somos pessoas que ligam uma chave dentro da igreja e desligam para os relacionamentos sociais. Não, nós somos seres, né, que somos filhos de Deus e que essa integridade é o que o Senhor espera. Então, somos empresários cristãos, pais cristãos, funcionários cristãos, né? e com esse princípio dentro de nós, com esses valores e principalmente realizando aquilo que Deus colocou no coração, realmente flui, né? E bacana. Flui a tal ponto de as pessoas olharem e pensarem, poxa, parece fácil, né? É verdade, né? Bem isso mesmo, né? Parece fácil, mas não é, porque você está ali e aí você conta com a graça de Deus, a mão de Deus que realmente acelera. Eu vejo que Deus tem né, falando agora profeticamente, eu vejo que Deus tem um trabalho sobre a terra de salvação, de transformação de vidas, e Ele precisa de pessoas. E no mundo que a gente vive, nessa materialidade, nós precisamos de recursos,
Então, para isso, Deus vai abençoando, vai prosperando. O problema nunca foi a riqueza, o problema é o amar a riqueza. O problema não é você ter, o problema são as coisas te terem. Então, verdade. quando você consegue compreender isso, Deus pode fazer na sua vida o que fez na vida de Abraão, o que fez na vida de Jacó, o que fez na vida de grandes homens que na palavra de Deus prosperaram abundantemente, mas a sua riqueza tinha um propósito específico de proclamação do reino e além, claro, de dignidade para sua família, de realização de projetos, de sonhos. E eu creio que isso passa, né, por essa educação. Com certeza. Gente como você também preparando corações, ensinando à luz da palavra e dos princípios, mas a importância, né, de você focar, crescer, investir e ter um propósito para tudo isso, né? Pensar para que tudo isso, que Deus dê muitas coisas a tantas pessoas, mas que essas coisas não nos dominem, né? Que elas sejam sempre ferramentas de serviço. Para a gente crescer ainda mais. Né? É. Muito bacana. Né? Essa trajetória de vida eu sei que conta com muitos acertos e muitos erros, né? E eu gosto muito de aprender, né, com o nosso dia a dia. E eu te faço essa pergunta. Teve algum erro durante essa trajetória que te trouxe um ensinamento muito valioso, que tu possa compartilhar com a gente aí? Eu acredito que, como eu comecei, como eu falei para você, muito novo, e eu creio muito assim na maturidade do homem, especialmente, chegar ali por torno dos 30 anos de idade, né? Alguns um pouco menos, os outros um pouco mais, mas por mais que você seja responsável, existem coisas que têm a ver com maturidade. Sim. E eu creio que a minha imaturidade, talvez o meu maior erro, foi pensar que o mundo jamais vai colapsar, que a tua vida jamais vai passar por uma circunstância de adversidade, uma crise real. Eu nasci, né, como eu falei para você, o meu pai me ensinou valores muito importantes, porque o meu pai foi uma pessoa muito pobre. Uhum. Minha avó costumava dizer, meu pai costumava dizer que a minha avó dividia um ovo para 4 filhos comerem. Pescava piavinha na vala atrás de casa. Então era uma vida realmente pobre. Meu pai conta uma história que uma vez ele queria muito uma bicicleta, era criança, 10, 12 anos, queria muito uma bicicleta, meu avô não tinha condições de dar bicicleta. E por 2 anos ele desejou no Natal, não ganhou, até que em um Natal ele ganhou. Só que o meu avô, por não ter condições, comprou uma bicicleta para ele que não tinha roda da frente. Entendi. Usada sem a roda da frente. Mas aquilo para ele foi uma alegria, que ele andava arrastando aquela bicicleta pela rua. Quando meu avô conseguiu comprar a roda da frente, o garfo tinha já desgastado. Já estava estragado, já. Não funcionou. E ele sempre contava essa história. Então, ele me ensinava valores sobre você preservar as coisas. Uhum. Mas você ouvir, simplesmente, a maior parte de nós aprende realmente quando a gente passa, né, pela circunstância, pela adversidade. Então, por nunca ter vivido nenhum tipo de crise real, ou ter percebido, né, talvez passamos algumas na vida, mas a figura do pai e da mãe nos protege. Depois do falecimento do meu pai, eu passei realmente por uma crise. E o meu maior erro foi não ter reservas. Perfeito. Eu creio que esse foi... quando a gente olha para Jesus, a gente vê Jesus dizer, não acumulem. Mas quando Jesus fala sobre acumular, Jesus está falando sobre uma acumulação doentia de algo que te busca aquilo, né? Dá avareza. Salomão certa vez explicou que tem gente que acontece algo sem sentido na vida dela. Ela tem riquezas acumuladas para sua infelicidade. Ela tem muita coisa, mas o Senhor não lhe dá o privilégio de usufruir. Então tem gente, eu não sei se você conhece pessoas assim, eu conheço pessoas assim que você sabe que tem muitos recursos, mas são escravos do trabalho, do negócio, não usufruem daquilo que ganham, não usufruem, vivem uma vida muito diferente da sua condição real. E por medo, talvez, por culpa, eu não sei. Mas, por outro lado, tem aqueles que esbanjam, tem aqueles que não cuidam, que não pensam no amanhã, né? Não pensam no amanhã. Então, eu sempre tive bons resultados, mas eu gastava esses resultados todos. Não pensava, não planejava. Vivia aquela... E eu acredito que esse foi o maior aprendizado. Quando veio a crise, quando eu fui a zero e olhei e não tinha mais recursos, eu tive que reaprender, recomeçar. Aprendi que a gente consegue viver com pouco, eu aprendi que a gente consegue fazer muita coisa com pouco recurso, mas aprendi também o valor da preservação, de ter sempre um recurso para uma área de investimento, sim, de não mexer naquilo ali.
Uma reserva de emergência. Uma reserva, né? de emergência. Então, valores assim que a gente aprende apanhando. Eu creio que essa foi É verdade. o maior aprendizado assim, na minha vida. Sabe que eu também tenho uma história muito forte com isso, mas do meu é o contrário. Por ter uma reserva de emergência, eu entrei num estado de tirar a minha dependência de Deus. E achava que a minha única dependência era a minha conta bancária, a reserva que eu tinha. Sim. E aí Deus simplesmente fez assim, cortou tudo, até que eu consumisse toda a minha reserva de emergência e me reconciliasse. E aí Deus me fez prosperar novamente. Então, é importante termos uma reserva? É muito importante. Mas ela não deve ser a nossa única Exato. garantia. Exato. Né? Então, a vida do cristão é essa. É aprender a ter esse balanceamento, né? Sabe onde é que essa chave virou na minha vida? Quando eu estava lendo a palavra. E eu sempre falo isso. Você pode ser um empresário. Se você ler a palavra de Deus com foco na sua carreira, você vai ver valores ali, ensinos de Cristo importantes. Certa vez Jesus disse assim, quando você for construir uma torre, senta primeiro e calcula. Se tem o dinheiro suficiente, né? Para que você não passe vergonha. Exato. Então, eu creio que este é o ensinamento. É você saber andar equilibradamente, planejamento, ter essa reserva para você estar, né, investindo, fazer o que você tem que fazer, mas sem ser também dominado, né, pela vaidade de achar que aquilo ali é o seu totem. É verdade. Porque aquilo ali é material. Uma traça põe fim em tudo. Destrói, não tem, né? Pode acabar. Muito bacana, né? Sei que nós temos erros, mas também acredito que nós temos acertos aí nessa trajetória. Conta pra gente um grande acerto que você teve na sua trajetória, que trouxe um ensinamento muito grande. Então, eu creio que a questão do acerto tem a ver com otimismo. Uhum. Eu acredito, não é algo pensado. Eu creio que eu sempre fui essa pessoa de procurar encontrar as alternativas nas horas difíceis. Uhum. Entender que crise é uma oportunidade de crescimento. Só para você ter uma ideia, quando nós tivemos a pandemia, eu me lembro que a pandemia foi no dia 17 de março de 2020. Nós estávamos lá na igreja, num crescimento exponencial. E, de repente, tudo fechou, tudo parou. E uma das palavras que a gente ouviu muito dizer foi: fechem a igreja. Né? E a igreja, de fato, fechou. Uhum. E nós não somos uma igreja das teologias da prosperidade, das barganhas com Deus. Não sei se você já nos visitou, mas quem está aqui nos assistindo e conhece a igreja sabe que nós vivemos dentro da palavra de Deus. E a palavra de Deus fala: se você quiser fazer com generosidade no coração, quiser abençoar, faça com liberdade, dentro da sua possibilidade. E nós sempre trabalhamos assim. Dos maiores testemunhos que eu ouço quando pessoas vão nos visitar é exatamente na hora da oferta não haver apelação, constrangimentos. E a gente sabe que muitas vezes dentro do meio evangélico isso acontece. E de fato existe uma arrecadação grande por causa disso. O nosso caso não era. Então, a minha primeira preocupação foi: nós pagamos aluguel disso aqui. E não vai ter escapatória. Isso aqui custa caro. Liguei para o proprietário disse para mim assim: olha, não tem nada a ver com isso, nós não vamos isentar nada. Mês que vem eu quero o valor integral. Foi bem assim mesmo. Uhum. E aquilo ali, ao invés de me desesperar, me encheu de esperança. Eu pensei, tem alguma coisa que Deus vai fazer nesse processo. E a crise, tudo isso que está acontecendo, vai favorecer de alguma forma o reino de Deus. Então, pedi ao Senhor uma estratégia. Certo. E aí, na época, Deus me deu uma estratégia de ir para a igreja todos os dias pela manhã, ficar lá. E muita gente entrava na igreja desesperado, porque a gente está falando do início da pandemia. O povo achou que o mundo ia acabar, que todo mundo ia morrer, era um desespero. Então, as pessoas procuravam uma palavra, uma orientação espiritual. E então, muita gente eu atendi lá na igreja, mas a igreja fechada, sem cultos, E aí, comecei a fazer lives todos os dias, às 7 horas da manhã, pregando o evangelho, falando o que Deus mandou eu fazer, sem me preocupar com essas questões econômicas. Certo. E, de fato, na minha vida particular, né, e falando da minha condição, da minha renda, Deus começou a promover portas. A minha esposa começou a vender muito. Estranhamente, as pessoas começaram a consumir muito dentro de casa, então a loja deu um salto econômico, aquilo colocou, né, segurança dentro da nossa casa, e eu foquei na pregação do evangelho.
E o fato foi que, quando a pandemia começou a passar, começaram a liberar, a igreja teve um crescimento exponencial. Mais gente ainda procurando, né? Mais gente ainda procurando, a igreja avançando. Inclusive, na igreja, durante aquele período, nasceu um projeto, no momento da crise. Eu creio muito que a verdadeira religião é cuidar de pessoas, é aplacar necessidades e não se corromper com o mundo. Isso, para mim, é o que a palavra ensina como verdadeira religião. Nós tínhamos um sonho que era um restaurante solidário. Certo, onde nós fazemos hoje, diariamente, servimos em torno de 1.000 refeições por mês. Nossa. Pessoas que estão em situação de rua e alguns que não estão, mas são famílias que passam por crises, que tem que escolher Estão no momento de necessidade, às vezes. Entre pagar a luz ou comprar, né? A gente sabe que o mercado hoje custa caro. Então, jantam conosco, comem lá conosco. E esse projeto nasceu no meio da pandemia. Nós tínhamos o projeto, recursos, e não conseguíamos fazer, e de repente, na pandemia, esse projeto nasceu diariamente. A gente fazia todo domingo, fazia uma vez por ano um banquete solidário, mas... Virou algo mais O fixo. diário nasceu na pandemia, na legal. crise. Nessa capacidade, talvez eu diga, de olhar para a situação e entender que, quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem maus, considere, aprenda alguma coisa. É no dia mau que você... Porque nem sempre as coisas serão boas, mas o dia mau também não será para sempre. Exato. Então, nesse momento, você aprender e procurar uma alternativa e encontrar uma solução e empreender. Quando a crise passa, foi o que Jesus falou. Aquele que constrói a sua vida sobre a minha palavra, o meu ensino... Sobre a rocha. É semelhante ao homem que construiu uma casa que vieram as chuvas, transbordaram os rios, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu. Exato. Quando Jesus fala da vida construída fora dele, também vieram as chuvas. Igual, né? Ou seja, para todo mundo. A diferença é que, quando passa a crise, alguns vão só fazer uma pequena... Uma pintura nova e tal. Troca uma telha ou outra, outros vão ter que reconstruir tudo novamente. E a diferença está exatamente no momento do desespero, não perder a esperança, mas confiar em Deus. Continuar otimista. Confiar naquilo, visão, focado né? no que você já fazia. Eu gosto muito de um pensamento que diz assim, que a diferença entre o bem-sucedido e o fracassado é que o bem-sucedido faz todos os dias o que o fracassado faz só de vez em quando. É verdade. Então eu acredito que é todo dia você focado, todo dia você fazendo aquilo que Deus te mandou fazer, todo dia você acreditando, todo dia colocando ali uma sementinha uma nova. sementinha. Vem a crise, vem. Mas quando ela passa, você está muito mais adiantado. Exato. Muito bacana. Você sai na frente, né? E eu acredito que eu sempre peço a Deus para não perder isso, não perder esse coração otimista. Né? Não é um otimismo ingênuo, né? A gente sabe que o mundo ele caminha para turbulências, mas sabendo que Deus, né, no seu propósito, aquilo que cabe a nós vai acontecer. A gente tem que se levantar, a gente tem que trabalhar. A gente torce por um país economicamente mais forte, a gente torce por um país politicamente mais correto, judicialmente, né, que nessas instituições hoje estão todas abaladas. Exato. Mas o reino de Deus prosperou no reino de Nabucodonosor. Exato, com prosperou certeza. no pior império. Prosperou contra Nero. Então, Os piores imperadores romanos. Os piores imperadores, o reino de Deus sempre avançou, porque Exato. homens acreditaram que no Senhor eles estavam seguros para exercer aquilo Muito que bacana. Ele mandou, e esse otimismo eu creio que a gente não pode perder. Exato. E aqueles que carregam, né, a palavra de Cristo, eu creio que sabem bem do que eu estou falando. Exato. Até hoje de manhã eu estava lendo, né, e eu li Provérbios 4:23, né, que diz, na tradução mais tradicional, assim, ele diz para cuidar com o nosso coração. Numa tradução mais aos dias de hoje, fala para cuidar com os nossos pensamentos, né? E aí, se nós for olhar pelo que o mundo fala, é mindset, é o que está na tua cabeça, é não olhar só para o problema. Você estava falando ali sobre os dias bons e os dias ruins, né? E teve uma coisa que eu aprendi que é o seguinte: quando a gente só está no momento bom, as coisas que estão ruins na nossa vida ficam debaixo do tapete. Mas quando a gente está num momento ruim, existem coisas boas também ali no momento ruim. E é a nossa maior oportunidade, olhar essas coisas boas desse dia ruim e criar, e ter a criatividade, e empreender, e ir para frente. E aí a gente nasce os grandes projetos, nasce as coisas que revolucionam, né? Então, isso que é tremendo.
Eu creio absolutamente nisso. Eu creio muito. Sempre que há uma crise, eu procuro enxergar qual é a oportunidade. E eu vejo que muita gente se perde porque quando há uma crise Parece que blinda os olhos, né? E só olha para a crise, só para o problema. Né? E aí cometem erros. É. Né? Cometem erros que às vezes são fatais. Exato. Contra o negócio que tem, às vezes contra a própria vida. Exato. Porque de fato não compreendem que o dia mau ele também é transitório. Exatamente. Ele também é passageiro. É uma oportunidade, né? É uma oportunidade. Muito bacana. Eu sempre gosto de falar sobre e conversar sobre princípios, né? Eu acho que tem uma das coisas que verdadeiramente mudam a vida de um empresário, né, de uma pessoa, é seguir princípios que nos ajudam a ter um posicionamento correto. E aí eu te pergunto, quais são os princípios que você julga inegociáveis hoje que um empresário, empreendedor deve ter para que ele possa progredir na sua vida? Eu acredito que os princípios na vida de um cristão é a lei de Cristo. É aquilo que compreendemos, aquilo que já conhecemos acerca da palavra de Deus. Jesus falou que aqueles que sabem mais serão mais cobrados, os que sabem menos serão menos cobrados. Uhum. Às vezes eu brinco dizendo que a ignorância às vezes é uma bênção, porque daquilo que você não sabe, Deus não leva em consideração, mas a partir do momento que você conhece sobre algo, você tem uma responsabilidade em zelar por aquilo ali. E para mim, os princípios é aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus e que eles sim, né, nos sustentam e que se nós tentarmos quebrá-los, eles é que nos quebrarão. Exato, é verdade. E que de fato são inegociáveis. Um deles você falou agora, que você leu hoje pela manhã. Sobre todas as coisas, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Eu creio que a mentalidade, né? Hoje a gente usa novos termos para princípios coisas que antigos. já antigos, né? O mindset. Salomão já falava, o coração. É esse pensamento focado naquilo que deve ser seu propósito de vida, guardado, não permitindo que nada contamine, porque uma raiz de amargura contamina você, contamina todo o ambiente, né? Você se perde dentro dos valores que antes você tinha e agora por conta dessa amargura, dessa contaminação, dessa quebra. Então, para mim, são fundamentais. Perfeito. Na minha vida pastoral mesmo, a palavra fala assim, ferirei o coração do pastor e as ovelhas dispersarão. Sim, exato. Então, o inimigo das nossas almas, ele procura muitas vezes nos ferir para que a gente se torne, né? Algozes de vidas e acabamos, nós que temos uma visão e uma função de condução. Quem está na liderança, né? É muito mais fácil atacar o líder que toda a equipe vai embora, né? Exatamente. Você é um gerente, você é um empresário, você é um chefe de setor. De certa forma, você está pastoreando, você está conduzindo, você está guiando. E se você perder o teu coração, se você perder a ideia inicial, a visão que você carrega, né, que é esse lugar onde você vai chegar. Eu gosto muito de falar sobre isso, sobre visão, missão e valores, né, que são dentro da igreja, inclusive. Existe um texto bíblico que diz assim, escreva claramente a visão para que aqueles que passem correndo possam vê-la. Porque ela fala de um tempo determinado e ainda que ela demore, espere, porque certamente ela, né, chegará e não tardará. E isso é uma visão empreendedora mesmo. Exato. Né? Porque o que é a visão se não o objetivo, se não o destino? Aonde você quer chegar, né? Mas a missão é aquilo que você faz todos os dias para chegar nesse lugar da visão. Né? E os valores são exatamente esses princípios. São os argumentos que você usa, né? Aquilo que você acredita. É a ferramenta, né? As ferramentas, né, de uso diário na missão para você chegar na visão. Exato. E, para mim, essas ferramentas estão contidas na palavra de Deus. O próprio texto de Provérbios, os textos de Provérbios, o livro de Provérbios, são textos fundamentais para o dia a dia. Né? Eu procuro sempre fazer um devocional diário ali, em Provérbios, Eclesiastes. Ali sempre se extrai, né, princípios para o uso diário. E para várias áreas da nossa vida, né? Para todas as áreas, né? Família, negócios, fé. E eu creio que eu sempre costumo ensinar as pessoas assim, aquilo que você sabe, que seja uma lei.
aquilo que você sabe que é a verdade, aquilo que você sabe que é saudável, aquilo que você já entendeu que você precisa fazer, não negocie. Exato. Não corrompa, não permita que ninguém negocie. Quando você sentar numa mesa, não se trata de você pregar religião. Se trata de você viver aquilo que você acredita, de negociar. Uma certa vez eu estava conversando com uma pessoa que é judia, e a minha família, a família por parte do meu pai, tanto vô quanto vó, são descendentes de judeus. Meu avô veio de Portugal, meu bisavô veio de Portugal, e ele naufragou em Florianópolis, veio para cá meio que por coincidência. E na época da guerra, medo, né, da perseguição e tudo mais, não contou a ninguém no Brasil que era, mas dentro da família a gente sempre soube. O meu avô, né, já falecido, quando foi casou com a minha avó também de família judia, mas aí se converteram ao evangelho, enfim, aí a família se tornou, né, cristã. Mais uma vez, conversando com um empresário dessa área, ele me falou o seguinte: você sabe que o povo judeu, em sabendo, não negocia com adúlteros. Verdade. E aí eu perguntei, tá, mas por que isso? E ele me disse, se o homem não é confiável, nem com a própria mulher, a quem deita do lado dele, como eu vou acreditar que esse homem será confiável num negócio comigo? E se nós descobrirmos, se a gente não sabe, mas se a gente ficar sabendo, a gente não negocia. Eu achei aquilo incrível. Sim. Porque é um princípio elementar. E já mostra nitidamente o caráter da pessoa. De caráter, de identidade. E às vezes, hoje, no mundo corporativo, fecha-se grandes negócios e vão para a curtição. Exato. E às vezes tem um cristão no meio sabendo que isso é errado, mas para se adequar... Tá aceitando para não perder o negócio, corrompe costumes. E o que diz a palavra? Não se amoldem ao padrão deste mundo. Exato. Mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, um princípio inegociável é que nós damos forma, nós não nos tornamos a forma. Esse é um outro valor. Então, eu procuro sempre não me deformar por nada. Exato. Não deixar deformar nada que eu acredito para minha família, para os meus filhos. Por algum ganho, né? Para aquilo, por conta de um ganho imediato. Exato. De um grande negócio a ser fechado. Porque no fim das contas, você vai deitar, você vai colocar a cabeça no travesseiro, você vai talvez ganhar o mundo e perder a tua alma. Perder a alma, né? Porque negociou valores. E aí corrompe todo o resto. Exatamente. Né? E valores para mim estão no Evangelho. Para mim, o mestre, o maior coach de todos os tempos, chama-se Jesus Cristo. É engraçado porque praticamente todos eles só copiam ele, né? Ele é o coach dos coaches. Tem muita gente ensinando o que ele ensina sem dar o crédito que ele merece. É verdade, concordo com essa frase. Muito bacana. E já emendando, né, sobre princípios, valores, deixa eu fazer uma pergunta assim. Você acredita que já atingiu o sucesso? Ou o que é o sucesso, né, para o Bispo Fernando Francelino? O sucesso é algo muito relativo, acredito. Eu acredito que a vida cristã, a vida como um todo, ela é uma vida de... A palavra fala que nós somos aperfeiçoados dia após dia. E nos ensina que nós estamos num processo de aperfeiçoamento diário que só será concluído para aqueles que creem no Evangelho no dia da glorificação do corpo. Então, até lá, nós temos a oportunidade de avançar, de crescer, de aperfeiçoar, de conquistar lugares, mas continuar avançando, de não se distrair. O tá bom é muito próximo do tá ruim, então quando você acha que chegou em algum lugar, Paulo certa vez disse assim, aquele que está em pé, cuide para não cair. Cuide para que não caia. Então, não tenha sobre si mesmo um autoconceito, um conceito mais elevado do que deva ter, mas seja prudente. Então, se você perguntar para mim, você tem áreas na sua vida que você está alcançando sucesso? Sim. Familiar, ministerial, acredito que estou usufruindo de um tempo de bem-sucedido. Mas a vigilância é constante, não tem nada pronto. Enquanto houver vida, eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, eu digo a eles assim, que o meu sonho é morrer com um plano em cima da mesa.
Não significa que eu não fiz muita coisa, não significa que eu não terei oportunidade, mas eu quero morrer faltando alguma coisa para realizar. Não tá parado, né? Não tá parado. Quero morrer com alguma coisa planejada, que alguém continue, mas estava ali sonhando ainda. Exato. Porque eu acredito que o sucesso mesmo é chegar no fim da vida e dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora me está reservado alguma coisa, mas eu acredito que essa frase é uma frase para minutos antes da partida. Bem no finalzinho no ainda. Finalzinho, não é agora. Então, graças a Deus, tenho alcançado sucesso em algumas áreas, mas à custa de muito esforço e cada conquista, muita vigilância. E gera uma oportunidade de um novo projeto, de um novo planejamento, de alcançar um novo sucesso, um novo estágio desse sucesso. Espero que assim seja, né? Deus dando saúde, sabedoria, né? Força, cuidando dos nossos, né? Bem-estar, e a gente vai... Muito bom, muito correndo. Bom. E acho que tem que ser assim mesmo, né? Porque não dá pra gente achar que tem uma linha de chegada e deu, né? Porque senão a gente atinge aquilo lá e morre, né? Exatamente. Não tem? Então a gente sempre tem algo a mais. E quando a gente acho que está verdadeiramente dentro do propósito, não existe um final no propósito. O final só acaba quando acabar a nossa vida. Exato. Né? Então a gente sempre tem que continuar e ir alcançando ali as nossas metas e objetivos ao longo disso, né? Eu acho até que a validação do sucesso é muito mais uma coisa de terceiros. Que a gente que está envolvido no processo... Não vê, né? A gente não está vendo, a gente está sempre olhando... Está sempre olhando a próxima oportunidade, focado naquilo que a gente chamou de visão. Então você vai vendo que vai deixando um rastro. Exato. Né, de coisas bem-sucedidas, alguns vão aproveitando, usufruindo, mas a vida do empreendedor, o seu sucesso, acho que é a próxima ideia. Exatamente. É o próximo insight. A próxima crise. Exatamente. Eu acho que é por aí. Muito bom. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo que vem aqui. Então, rufe os tambores aí. É uma pergunta um pouquinho mais cabulosa. Mas é o seguinte, você já sofreu algum tipo de discriminação por ser cristão? Jesus. O difícil é lembrar de uma. Eu tenho 41 anos. Eu falo para os meus filhos, vocês vivem uma época que a discriminação sempre existiu. O mundo discrimina, mas não é só o cristão, várias... Todo mundo sofre algum tipo de preconceito. Mas hoje, o evangelho e a religião se tornou meio que uma pauta social, né? Tá mais populista, né? É mais popular, né? O populista, as pessoas colocaram... Muitos se dizem, eu não sou evangélico, mas vai na igreja no domingo, então... É quase que um status social, não existe mais aquele grande preconceito, apesar que ainda muita gente tem. Mas na minha época, quando eu tinha 10, 12 anos, eu vivi o período onde ser filho de pastor, especialmente, era praticamente você ser considerado filho de um bandido. Nossa. De um traficante, de alguém assim, criminoso. Porque foi bem na época em que houve aquelas batalhas de mídia, falavam-se muito dos evangélicos e eu criança sem compreender, estava no meio e a minha família era conhecida, então eu sofri muito preconceito ao ponto de me afastar. Eu passei 15 anos afastado da igreja por conta de perseguições mesmo, de preconceitos, e sofria preconceito de fora e hipocrisia muitas vezes de dentro. Então eram os preconceituosos de fora chamando o meu pai de ladrão e os religiosos de dentro dizendo que filho de pastor é tudo revoltado e, enfim, passava esse conflito, né? Esse conflito. Eu me lembro que uma vez na faculdade, um professor de Direito Constitucional, não vou citar o nome dele aqui porque, né, não cabe, mas ele na faculdade, lendo a chamada, quando ele viu meu nome, eu percebi que quando ele, chamando Fernando Francelino, quando ele falou Fernando Francelino, ele parou e olhou e procurou. Pra ver quem era. Porque tava todo mundo dizendo presente, 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 e ele anotando, Fernando procurou e olhou. Ele me olhou, mas ele não me olhou com um olhar afetuoso, ele me olhou com um olhar estranho. Ah, eu já tu fiquei, mesmo? é Fernando Francelino. E aquele semestre inteiro foi um semestre de indiretas, de deboches. Eu novinho, chegando numa faculdade, professor de Direito Constitucional, um semestre de opressão, por conta de um preconceito. Não sei qual era,
mas eu sentia isso. Sim. E isso foi por muito tempo. A vida, até o dia que eu entendi que isto é um mérito e não um demérito. Até o dia que eu entendi que isto é um privilégio e não um sacrilégio. Uhum. Porque Jesus falou assim, ó, bem-aventurados serão vocês, Né? quando forem perseguidos por causa da justiça e por causa do meu nome, porque de vocês é o reino de Deus. Exato. Então não há como você viver uma vida piedosa em Cristo Jesus e ser amado pelo mundo. E quando eu falo mundo, eu falo sistema mundano caído, corrompido, que jaz do maligno e que tenta afrontar, destruir, impedir, enfim, atrapalhar o projeto de Deus. Não vai impedir, mas tenta prejudicar. Sim. Eu sempre falo muito que as pessoas, que o inimigo não pode roubar a promessa de Deus, mas às vezes ele consegue roubar a alegria do usufruto. Exato. Porque a promessa está se cumprindo. E não porque nós somos fiéis, mas porque Deus é fiel. Deus não erra a sua palavra. Não erra, ele vai fazer. Só que às vezes a alegria do usufruto a gente perde porque não entende que certas coisas, como a perseguição, é um indicativo. Jesus falou assim, ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, porque assim foram tratados os falsos profetas. Nossa. Quando eu entendi que ai de mim se todo mundo se agradar, ai de mim se todo mundo elogiar, eu percebi que na verdade é um privilégio. É o contrário, quer dizer que está no caminho errado, né? Carrega uma luz que incomoda quem está na treva. Então, isso acontece. Obviamente que isso, quando Jesus ensinou isso, não é para a gente se vangloriar, sair, né, não se importando com as pessoas, não. Quando Pedro escreveu a sua carta dizendo, se você sofre, que não seja como assassino, ladrão, ou como quem se intromete em negócios alheios, mas sofre por ser cristão, glorifica a Deus. Uhum. Por causa disso, porque é um privilégio. Exato. Então, quando é que a gente sofre por ser cristão? Quando a gente está tentando viver uma vida semelhante a de Jesus. Aquele que afirma estar nele, que ande como ele andou. Então, quando a gente começa a andar como ele andou, eu não estou sofrendo porque eu sou um religioso, eu não estou sofrendo porque eu estou me metendo na vida dos outros, eu não estou sofrendo porque eu estou querendo enfiar religião de goela abaixo nas pessoas. Eu estou sofrendo porque eu simplesmente estou obedecendo a Jesus, fazendo o que seguindo o meu propósito e vivendo. Né? Tem gente que vai te amar por isso e tem gente que vai te odiar pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. Então essa é a vida do cristão. Entendi isso e aí acabaram-se as neuras. Que bacana, hein? Comecei a viver a minha vida sem me importar muito mais com a crítica, né? Nem com o elogio também, que elas tenham a mesma medida, mas caminhar exatamente focado em, quando for criticado, não se importar com a crítica, mas se importar se é verdade. Uhum. Então, o problema não é a crítica, o problema é se é verdade. Uhum. Então, quando eu ouço alguma coisa crítica ao meu respeito, eu faço uma avaliação interna. O que está falando é verdade? Para que se ofender com aquilo que é uma mentira, né? Então, assim, estou errando mesmo, então me perdoa, vou mudar, né? Porque a gente tem que ter esse olhar crítico, atento a nós. Mas, se não é verdade, problema é de quem está falando. Exato. Muito bacana. Eu creio que é difícil você entender isso, porque você ouvir falar mal de você... Precisa de maturidade, né, para ter mas chega uma hora que você aceita que dói menos. Muito bacana. Cara, que história tremenda. Fico aqui até emocionado e feliz, né, de escutar um pouquinho dessa história. Acho que cabe até uma segunda parte aí pra gente continuar, porque infelizmente chegamos ao final aí do nosso podcast. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, por esse bate-papo, foi muito gostoso. Mas conta pro pessoal como é que eles podem te encontrar, né? E encontrar também o trabalho da igreja, para que possa ter mais conexão. Raciel, obrigado. Que Deus te abençoe nesse projeto. Continua trazendo homens aqui, mulheres de visão empreendedora cristã. Eu creio que o mundo precisa receber mais disso. Uma próxima oportunidade virei com maior alegria. Conheço outros homens e mulheres que talvez possam engrandecer aqui e somar nesse teu trabalho. Depois eu te passo, né? Que claro, você convidar vai também. Muito bom. E para você que está aí, muito obrigado, né, por nos assistir até agora, ou seja, inteiro ou nos cortes. E estamos lá na rede social, o primeiro contato, né? Graças a Deus, essa plataforma, né? Lá no Instagram é o que tem lá o Facebook, tem o Twitter, mas eu me movimento mais no Instagram e dali mando para todo mundo, é fernandofrancelino.bp. Então ali você manda lá um direct, lá a gente conversa. Que Deus abençoe a sua vida. Muito bom, muito bom. E para você que está assistindo a gente, só para lembrar, toda quinta-feira sai um novo episódio. Não esqueça de ativar as notificações, porque é muito importante, facilita que você receba uma mensagem, um e-mail avisando o novo episódio.
E aquele abraço, até o próximo episódio. Tchau!